Cultos macabros, entidades milenares e maldições ancestrais. Esse é o terreno do folk horror, ou em bom português, horror folclórico. No vídeo de hoje, mergulharemos nesse subgênero com 3 filmaços asiáticos. E para não perder essas dicas, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. O horror asiático sempre despertou o fascínio do público ocidental. Não é à toa que temos tantos remakes estadunidenses de filmes de terror orientais, como é o caso do Chamado, O Grito, Shudder, entre tantos outros. Parte de todo esse interesse certamente se relaciona com algumas particularidades culturais e ou religiosas dos países em que essas obras são concebidas. As lendas sobre os yureis e yukais, esses espíritos amaldiçoados japoneses, por exemplo, estão na base aí de obras como o Ringo e Ju-On, cujos remakes eu acabei de citar. E se o horror folclórico ocidental já impressiona bastante por trazer alguns conceitos pra lá de macabros pras telas, o folk horror asiático é ainda mais efetivo nesse sentido, justamente por vir lá do outro lado do mundo, trazendo questões culturais com as quais a gente aqui no Ocidente não tem nenhuma proximidade, o que aumenta a nossa sensação de estranheza diante do desconhecido, do exótico e daquilo que está distante da gente. E é claro que quando a gente ouve falar de terror asiático, o primeiro país que vem à nossa mente é o Japão, até porque a gente está mais acostumado com as obras que vêm daquele país. Porém, para além dos filmes nipônicos, temos diversos países produzindo ótimas obras de terror, e é justamente sobre esses filmes que a gente vai falar no vídeo de hoje aqui no Cine Horror 101. E claro, antes da gente começar a falar desses longas, já considere aí se inscrever aqui embaixo, nesse canal feito de fã de terror para fã de terror. Aqui eu tô sempre falando sobre os últimos lançamentos, fazendo reviews de filmes e franquias clássicos e sempre dando muita, mas muita dica de filme pra ti aí nunca ficar sem ter o que assistir quando bater aquela vontade de ver um terror. Agora sim, sem mais delongas, bora pra nossa lista. Começamos com Incantation, ou como foi chamado aqui no Brasil, Marcas da Maldição, um found footage taiwanês de 2022 que, se não me engano, está disponível lá na Netflix. A trama intercala 2 linhas temporais para contar a história de uma mãe e de sua filha, finalmente reunidas 5 ou 6 anos após o nascimento da guria. A linha do tempo principal acompanha o que acontece após essa reunião das duas, enquanto a linha secundária acompanha o passado da mãe, que passou por algumas desventuras terríveis alguns anos antes. E o que ocorreu naquela época relaciona-se diretamente com os eventos sobrenaturais que passam a assombrar as duas uma vez reunidas. Confesso que essa forma intercalada de contar a história talvez possa soar confusa para algumas pessoas, principalmente para aquele pessoal que assiste filme mexendo no celular e não presta atenção direito. Mas também trata-se de um problema bem secundário. Quem realmente assistir ao filme não vai ter problema nenhum em acompanhar a história. Até porque o filme também compensa com uma série de acertos ao criar um clima extremamente tenso com algumas cenas verdadeiramente assustadoras. Tá certo que tem alguns jumpscares ali no meio que não me parecem encaixar muito bem na narrativa, mas felizmente esses momentos são raríssimos. De maneira geral, o filme mantém um nível excelente de qualidade do início ao fim. O diretor e roteirista Kevin Ko acerta muito ao misturar elementos do terror sobrenatural e do folk horror com algumas cenas bem gráficas e alguns elementos de horror corporal. O filme é bem eficiente ao prender a nossa atenção durante a maior parte do tempo, nos deixando verdadeiramente ansiosos para descobrir o que vai acontecer tanto na linha do tempo principal quanto na secundária. E nesse sentido eu acho que o formato escolhido para se contar essa história, o formato found footage, aquele estilo com a câmera na mão, funciona em alguns momentos, mas nem tanto em outros. Na linha do tempo secundária, me parece que a utilização do found footage faz muito mais sentido. É um negócio que funciona de forma mais orgânica dentro da história que busca ser contada. Enquanto na linha do tempo principal, me parece um treco um pouquinho deslocado, mas também é algo bem secundário, dá pra relevar tranquilamente. Até porque, como eu já falei, os acertos desse filme compensam muito quaisquer problemas secundários como esse. Assim, para quem busca um terror verdadeiramente aterrorizante, com uma boa história e principalmente para quem curte um bom found footage, Marcas da Maldição é uma indicação certeira. Inclusive, esse foi um dos primeiros filmes sobre os quais eu falei aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui em cima para quem quiser conferir o meu vídeo falando só sobre Incantation.
Seguimos com A Medium, um folk horror tailandês de 2021 que aborda a temática de possessão demoníaca de uma forma muito única e completamente aterrorizante. Na trama, uma equipe de filmagem está produzindo um documentário sobre as tradições mediúnicas tailandesas, com foco na médium Nim e na sua família. Quando a sobrinha da mulher passa a demonstrar alguns sinais de que está possuída por uma entidade maligna, a médium precisa dar um jeito de se livrar dessa coisa antes que seja tarde demais. A Medium é gravado no estilo mockumentary, ou em bom português, falso documentário, um formato que, para a proposta do longa, funciona muito bem. Durante sua primeira metade, o filme puxa mais para um drama documental do que para um terror propriamente dito, um negócio mais focado ali nas questões familiares e religiosas tailandesas. Algo que pode talvez vir a ser um problema para quem busca algo mais direto ao ponto, por assim dizer, mas que também não torna o longa desinteressante ou monótono em momento nenhum. Isso porque temos aqui muita habilidade na condução dessa narrativa toda, de modo que durante seu desenvolvimento o filme vai atiçando a nossa curiosidade cada vez mais. A todo tempo a gente vai ficando mais e mais ansioso para descobrir o que realmente está acontecendo ali, o que está por trás de toda aquela situação e principalmente no que vai dar essa história toda. Isso falando da primeira metade do filme, tá? A partir da segunda, aí sim, meus queridos e minhas queridas, é terror que não acaba mais. O negócio fica simplesmente visceral e completamente aterrorizante. A ideia de se trabalhar essa questão de possessão demoníaca a partir de um referencial folclórico tailandês e não desse prisma religioso cristão, com o qual a gente já está acostumado, é o que dá o tempero desse filme. Da forma como isso tudo é trabalhado aqui, o negócio funciona muito bem e serve para dar uma revigorada nesse subgênero hoje em dia já tão saturado. Até porque, convenhamos, quando o negócio vem de um tipo de tradição ou de religião com a qual a gente não está tão acostumado, tudo fica muito mais assustador, justamente por ser algo tão desconhecido e tão distante da gente. Diga-se de passagem, justamente aí que está todo o brilhantismo do folk horror asiático e todo o apelo que esse subgênero tem pra gente. Em A Medium, tudo isso vem junto de excelentes atuações e algumas cenas pra lá de bizarras, resultando no conjunto da obra em um dos melhores filmes de terror dos últimos anos. Só é bom também deixar aqui um aviso de gatilho, tá? Esse filme definitivamente não é para quem tem estômago fraco ou para quem se impressiona fácil. Além da violência explícita e da sanguinolência, o filme também contém cenas de crueldade com os animais, infanticídio, automutilação e suicídio. Então, se alguma dessas coisas aí te impacta de uma forma muito negativa, talvez seja melhor deixar passar esse filme. Por outro lado, se nada disso for problema pra ti, e caso tu tenha ficado interessado ou interessada nesse filme, eu vou deixar o link aqui em cima do meu vídeo falando exclusivamente sobre A Medium. Fechamos nossa lista com O Lamento, filme sul-coreano de 2016 que é tão bizarro quanto impactante. Na trama, uma pequena vila passa a ser assolada por uma doença misteriosa, no mesmo momento em que brutais assassinatos começam a acontecer. Tudo isso coincide com a chegada de um estranho novo morador ao local. Nesse contexto, acompanhamos um policial que precisa desesperadamente descobrir o que está acontecendo ali para conseguir salvar a vida da sua filha pequena. O Lamento é um filme que se beneficia muito dos elementos folclóricos da sua história, mergulhando a narrativa num universo macabro habitado por bruxas e feiticeiros. Ao longo da trama, paira no ar um clima denso de mistério e incerteza, uma espécie de aura sombria maculada por violência e brutalidade, que envolve o espectador numa sensação de paranoia constante. Em diversos momentos a gente fica se perguntando o que nessa história toda é real e o que não é. Quem ali no meio tá falando a verdade e, é claro, obviamente, o que diabos está acontecendo nesse lugar. Um mistério que o filme sustenta até o final. Agora, falando dos possíveis problemas desse longa, confesso que ali no último ato eu consegui identificar alguns problemas que tornaram a experiência um tanto confusa demais. Coisas que acabaram deixando esse encerramento do longa um pouco aquém do que tinha sido apresentado até então. Mas que também não é nada que não se possa relevar, não tira de maneira nenhuma a imensa qualidade desse longa. Agora, o que realmente pode afastar algumas pessoas desse filme é a sua longa duração. O negócio tem 156 minutos, mais de 2 horas e meia. Nesses tempos atuais, em que tudo precisa ser muito rápido e muito direto ao ponto, é possível que uma boa parcela da audiência acabe torcendo o nariz para esse filme pelo fato dele ser muito comprido.
Agora, se isso aí não for problema pra ti, se a duração do filme não te incomodar, O Lamento permanece sendo uma indicação absoluta. Uma obra verdadeiramente densa e sombria, capaz de fincar as garras no fundo da alma do espectador. E sem dúvidas um dos grandes nomes do folk horror recente. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora e não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo caso tenham gostado do vídeo, isso ajuda pra caramba o canal. Também comentem aqui embaixo quais desses filmes vocês ficaram a fim de ver, quais já assistiram e, é claro, o que acharam da minha análise. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!